Graça e paz, igreja. Que o Senhor Jesus abençoe a todos que estão aqui, aos que estão em casa. Antes de começarmos, se você tem um pedido de oração, passe um WhatsApp para o número 94788 8185. Repetindo, 94788 8185. Espero que vocês tenham passado uma ótima quarta-feira, que vocês tenham feito jejum, porque é costume desta casa de quarta-feira nós fazermos jejum. Espero que você tenha ouvido o Senhor logo pela manhã, no horário que você, ou no outro horário que você tem a sua devocional. Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias em Tiago 4, a parte A do versículo 8. Tiago 4, versículo 8, a parte A. Fala assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. No começo desse ano nós começamos com o culto de ensino, com intimidade com Deus. Foi uma bênção. E se eu não me engano, foi no primeiro dia, o pastor usou um desses versículos. Então, irmãos, se achegue a Deus. Lembram? Enoque, foi muito forte, né? Enoque andou com o Deus. Abraão foi chamado o amigo de Deus. E Elias foi buscado por uma carruagem de fogo por Deus, nem experimentou a morte. Eles tinham uma vida com o Senhor. Vocês se lembram no culto da Santa Ceia desse mês? O pastor leu um texto, e isso me tocou também. Fora o outro texto de Enoque, esse também me tocou. Eu vou ler para vocês novamente. É o exemplo de duas meninas que elas estudavam piano. Suponha que um pai tenha duas meninas. O pai diz que elas têm que treinar o piano 20 minutos por dia. Você diz para a primeira: está na hora da sua prática de piano. E ela responde: tudo bem. E ela entra na sala onde o piano está, abre o piano e começa a treinar como se estivesse batendo no piano. Passado 10 minutos, ela diz: já acabou o meu tempo? Ela está brava, não quer saber do piano. Depois de 19 minutos e 59 segundos, ela para. Ela praticou o piano. Não chegou nem uns 20 minutos, mas ela praticou o piano. Aí o pai vira para a outra filha e diz: está na hora da sua prática de piano. E antes dele terminar esse pedido, ela já está tocando piano maravilhosamente. Depois de meia hora, ela continua tocando piano. Uma hora depois, ela ainda está tocando piano. E aí o pai diz: filha, agora você pode parar. Aí ela diz: ah, que pena. Ela quer continuar tocando. Ela está feliz com aquilo. O coração dela está naquilo. Ela gosta demais de fazer aquilo. E ela não quer parar aquela coisa tão prazerosa que está fazendo. Nós temos que ser assim como essa segunda menina. Ter prazer em estar na presença do Senhor. Se achegar ao Senhor. Porque como que você vai achar algo se você não procura? Ele vai se achegar a você. E aí, nós vamos ler o Salmo 27, versículo 4. Salmos 27, versículo 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida,
para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Maravilhoso. Quando a gente busca o Senhor, é que a gente quer estar mais perto dEle, quer aprender mais, quer ter intimidade com Ele. Vocês lembram o estudo que o pastor deu? Procura lá no Facebook, procura no YouTube. É um estudo maravilhoso, eu estou revendo. Busque ao Senhor. Aí sua vida vai ser completada por Ele, vai se encher dEle. Amém, irmãos? Vamos cantar? Graça e paz, igreja. Vamos louvar ao Senhor nessa noite. E que você possa entregar a sua vida nas mãos do Senhor. Porque Ele tem um bom plano para a sua vida. Ele tem um bom plano para a sua vida. Talvez a sua vida não esteja da forma que você quer que ela esteja. Mas o Senhor nos fala nessa noite: ei, fique tranquilo, eu tenho um bom plano para a sua vida. E Ele não acabou, amém? Vamos louvar ao Senhor. Em fervente oração, vem do teu coração, na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares notar. Cante comigo. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares notar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares notar. Escute. Quando tudo deixares notar. Se orares, porém, com o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus, não
então senti que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então has de ver que o Senhor poder, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar, quando tudo deixares no altar. Glória a Deus, bata a palma ao Senhor. Você que está em casa, bata a palma, aleluia. É uma oração esse hino maravilhoso. Continuando com este hino em oração, vamos orar pela nossa família, em nome de Jesus. Que você está em casa, pegue na mão de quem estiver do seu lado. Você que está aqui, põe a mão no seu coração e vamos orar, aleluia. Muito obrigado, Senhor, por este dia que nos concedeu. Ó Senhor, esvazia as nossas mentes de tudo aquilo, Senhor, que tem, Senhor, atrapalhado a nossa comunhão neste momento contigo, Senhor. Em nome de Jesus, que possamos estar atentos à voz do Teu Espírito, à voz, Senhor, de Ti, aos Teus ensinamentos, aleluia. Ó Deus maravilhoso, muito obrigado pela nossa família, pela vida dos nossos maridos, as nossas esposas, aos nossos filhos, Senhor, dos nossos idosos. Ó Deus, cuida da nossa família. Ó Pai, que a nossa família seja uma família equilibrada, cheia da Tua presença, cheia da Tua vida, Senhor. Que possamos ser famílias abençoadoras, famílias, Senhor, que levem a Ti, Senhor, o Teu nome, a Tua bandeira. Aleluia, louvado seja, Senhor. Ó Deus maravilhoso, ó Senhor, que cada casa aqui representada, Senhor, seja abençoada por Ti. Cada casa representada ali do outro lado, os nossos irmãos em casa, que sejam abençoadas, Senhor. Ó Deus, que haja cura no meio do Teu povo, Senhor. Ó Deus, nós Te pedimos por aqueles que estão, Senhor, na cama, Senhor. Ó Senhor, não tem forças para sair por causa das enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, levanta, Senhor, que haja cura, Pai, nos seus corpos, Senhor. Nós cremos, Senhor, que toda doença, que toda enfermidade está sendo repreendida em nome de Jesus. Ó Senhor, que essas pessoas estão sendo curadas pelo Teu poder, aleluia. Ó Senhor, nós Te pedimos por aqueles que estão tristes, Senhor, estão, Senhor, depressivos, Senhor, angustiados, que o Senhor entre com a sua alegria, Senhor, que haja cura na alma, Senhor, nos seus sentimentos, ó Deus. Tira toda ansiedade, Senhor, todo estresse, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha com alegria, com paz, com tranquilidade sobre estas vidas, Senhor. Que haja cura, Senhor, nos corpos, Senhor, inflamações, Senhor,
Senhor, inflamações no corpo, Senhor, nos órgãos internos, Senhor, na musculatura, Pai. Ó Senhor, em nome de Jesus, que haja cura, Senhor. Nós declaramos a cura sobre estas vidas, Senhor. Ó Pai, nós te pedimos por irmãs, Senhor, que estão, Senhor, com seus órgãos reprodutores enfermos, com inflamações, Senhor, no seu útero, Senhor. Ó Deus, nós repreendemos essas enfermidades em nome de Jesus. Que nossas irmãs sejam curadas, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos, Senhor. Tantas pessoas estão sofrendo por violência doméstica, Senhor. Mulheres, homens, crianças, idosos, Senhor. Que todo espírito de violência seja repreendido em nome de Jesus. Trazendo a paz, Senhor, trazendo equilíbrio, Senhor, em teu nome te pedimos, Senhor. Ó Deus, abençoa o Brasil, Senhor. Ó Senhor, que esta nação, Senhor, reconheça que o único Deus és tu, o Verbo vivo, o Deus Emanuel. Levanta a tua igreja, Senhor, levanta a tua igreja neste Brasil, que a tua igreja se levante em força, na força do Senhor, que o teu Santo Espírito, Senhor, ó Deus, inunde cada coração, e o teu povo seja forte e corajoso, que o teu povo tenha uma palavra de vida em suas bocas, para levar ao que precisa, Senhor, ao necessitado de espírito, Senhor. Ó Deus, nós te adoramos e te glorificamos. Tu és o único Deus poderoso, digno de toda a glória. Aleluia, exalte ao Senhor. Se levante em adoração, se levante em clamor. Aleluia, digno tu és, Senhor. Ó Deus, nós te pedimos pelos lares, Senhor, onde o inimigo tem destruído, Senhor, o relacionamento de esposo, de esposa, Senhor. Ó Senhor, vem, Senhor. Ó Deus, restaura casamento, Senhor, em nome de Jesus. Tira toda a confusão, Senhor, toda a discórdia, ó Deus. Em teu nome te pedimos que o teu amor entre nos corações, o único amor que é maravilhoso, que é puro, Senhor, restaurando casamentos, relacionamentos, para a glória e honra do teu santo nome, Senhor. Ó Deus, abençoa, Senhor, as mães e os pais que oram por filhos que estão longe dos teus caminhos, que deixaram de seguir a ti, deixaram de te amar. Fortalece esse pai, essa mãe e esses filhos, Senhor, de alguma maneira, como o Senhor desejar, sejam tocados por ti, Senhor, e eles escutem o teu chamado e voltem para ti e te adorem, te engrandeçam. Ó Deus maravilhoso, nós te adoramos, nós te bendizemos. Exalte ao Senhor, digno tu és. Aleluia, poderoso Deus, maravilhoso, grande Deus, o Verbo vivo, seja exaltado, Senhor. Aleluia, glórias a ti. Aleluia, aleluia. Repita comigo: haja o que houver, a que preço for, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Aleluia, glorifique a Deus. Aleluia, bata palmas ao único Deus. Aleluia, grande tu és, maravilhoso Deus. Aleluia, glórias a ti. Aleluia.
vamos ofertar, irmãos. Vamos abrir as nossas Bíblias rapidamente. Em Provérbios 3, versículos 5, 9 e 10. Vamos lá. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes ou não te confie no teu próprio entendimento. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de vinho os teus lagares. Aleluia! Nós adoramos ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Nós glorificamos a Deus. Você que é dizimista aqui na casa do Senhor e ofertante, obrigada. Se alegre em dizimar e ofertar, porque é uma alegria muito grande de participar dessa hora com os nossos irmãos, dando ao Senhor o que. Então, às vezes é tão pouco que o Senhor faz nas nossas vidas. Deus é maravilhoso. Vamos agradecer as nossas ofertas, os nossos dízimos. Hoje é culto de ensino e precisamos deixar um momento bem maior para o ensino da palavra. Vamos lá? Levante o seu envelope, vocês que estão aqui. Você que está na sua casa, se você depositou na conta da igreja, não esqueça de passar o comprovante para os nossos tesoureiros, o Davi e a Cris. Levante o seu envelope. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor tem concedido para as nossas vidas, de ofertar, de dizimar na Tua casa, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Ó, Pai, por aqueles também que não estão podendo dizimar e ofertar, por estarem parados, Senhor, não estarem trabalhando. Ó, Senhor, abra as portas do emprego para estas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Se, Senhor, são autônomos, que o Senhor dê estratégia, dê, Senhor, entendimento para que eles possam, Senhor, trabalhar de alguma maneira. Abre as portas, Senhor Deus, que eles possam, Senhor, ser abençoados por Ti, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, que a Tua casa, Senhor, tem, Senhor, podido abençoar vidas, Senhor, e os nossos irmãos têm abençoado esta casa com os dízimos e oferta. Nós podemos, Senhor, pagar, Senhor, o nosso aluguel, as nossas contas, os equipamentos, comprar cesta básica, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por cada vida, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pode assentar, irmãos. Queridos, se vocês, como eu disse, ofertaram, não esqueçam de passar para os nossos tesoureiros. Também nós temos o nosso culto de ensino de sexta-feira, que começa às 8h30. Procure saber onde tem uma célula perto de você e participe. Se você faz parte dessa casa, eu oriento que vocês participem mesmo, porque é muito bom estar com os nossos irmãos. Também temos células de segunda-feira na Vila Mirante, que começa às 8h30. Na sexta-feira na Cachoeirinha, no Jardim Guarani e no Jaraguá. Ok, irmãos? E não se esqueçam, domingo é Santa Ceia, começa às 9h da manhã. Esteja vindo mais cedo, participando, ocupando seus lugares. Você que vai ficar em casa, não esqueça de separar o suco de uva, o pão para participar da ceia. E não se esqueça que toda quarta-feira é o nosso culto de ensino, começa às 8h, participe, não fique de fora, amém? Edileuza. Vamos ouvir a palavra do Senhor. Deus abençoe a todos.
Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Glória a Deus por mais um dia nós estarmos aqui na casa do Senhor, reunido com os irmãos aqui presentes e também com você que está em casa. Obrigado, Carlinhos. Você que está em casa, é um privilégio para nós estarmos reunidos como igreja do Senhor para estudar a sua palavra. Irmãos, eu gostaria de que vocês abrissem a palavra no Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19. Evangelho de Lucas, capítulo 22, verso 19. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Pai eterno, muito obrigado, Senhor, por este culto maravilhoso. Pudemos sentir a Tua presença, Senhor, desde o início, desde a abertura, Senhor, no louvor, nas ofertas. Agora, Senhor, eu te peço para que o Senhor venha falar conosco através das Escrituras Sagradas. Pai, a Tua palavra tem sido tão vilipendiada nos nossos dias, Senhor. E nós te pedimos humildemente para que o Senhor venha nos usar para transmitir aquilo que Tu tens para nós, Senhor, nessa noite. Não deixa a gente sair daqui, Senhor, vazio, mas vem falar conosco, Pai, através da Tua santa e eterna palavra. Venha me usar, humildemente eu te peço, em nome de Jesus. E tudo aquilo que vem contra o mover da Tua palavra, tudo aquilo que vem, todo espírito errado, de engano, de distração, de cansaço, caia por terra em nome de Jesus. E que o Teu Santo Espírito tenha liberdade para falar, para agir, para trazer revelação concreta, Senhor. Nós queremos, Senhor, sair daqui, Senhor, transbordante, Senhor, da Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez até aqui. Obrigado, Senhor. Te agradecemos. Aleluia, Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Davi, tira só um pouquinho desse fundo aqui. Nós estamos falando sobre perseverando nas doutrinas dos apóstolos. Nós já estamos há um bom tempo falando, já falamos sobre tantas coisas importantes. E hoje nós vamos falar sobre ceia do Senhor. Talvez você já seja crente, cristão, há tanto tempo, e você não sabe a revelação acerca da ceia do Senhor. E o meu objetivo nessa noite é que o Espírito Santo de Deus traga a revelação a nós sobre a ceia do Senhor. E a semana que vem nós vamos falar sobre batismo. Então, queria que você viesse aqui para aprender um pouco, ok? Esse texto que nós acabamos de ler é um texto onde Jesus, então, está com os seus discípulos e ele, então, ceia com eles. E
o Senhor Jesus nos deixa essa ordem, é uma ordenança. A ceia do Senhor é uma ordenança, uma ordem do Senhor, de partirmos o pão, de tomarmos o cálice, e Ele nos disse que isso deveria ser feito em memória dEle. Grave bem isso, está no texto isso, está no texto, queria que você gravasse isso. A ceia do Senhor, ela possui um tremendo significado para a igreja, para nós, que muitas vezes tem sido ignorado por muitos. Muita gente não tem revelação do que seja a ceia do Senhor. Mas a ceia é um tempo de comunhão especial com o Senhor Jesus. Primeiro ponto. E um momento precioso para a gente estreitar a aliança dentro do corpo de Cristo. A gente vai estudar um pouquinho sobre essas duas coisas hoje. E antes de entrar realmente no tema, queria falar um pouquinho sobre os elementos. Os elementos da ceia. Por exemplo, nós temos a mesa, né? Nós temos a mesa. E a mesa, ela fala a respeito de amor, ela fala a respeito de relacionamento. Veja, mesa é um lugar de comunhão. Eu não sei você, mas na minha casa nós temos esse hábito de nos sentarmos à mesa. A gente se senta à mesa para tomar café, a gente se senta à mesa para almoçar, a gente se senta à mesa para comer à noite, na janta. A gente tem esse hábito lá em casa. E é um hábito muito saudável, traz comunhão, e muita edificação de Deus. Muita conversa já saiu ali no meio da mesa, muita conversa edificante da palavra de Deus. Muitas vezes a gente já chorou, olha só, tomando café ou almoçando assim, eu, a Raquel, a Carol, a gente já chorou de ter essas conversas. A gente traz um texto, olha, Deus falou comigo isso, olha que lindo, que louvor esse, olha que maravilha, e a gente começa a conversar. Então é um momento de comunhão. A mesa diz respeito a amor e comunhão, que muitas vezes a gente deixa passar, né? Muitas vezes a gente não tem esse hábito, deixa para lá, a gente um come no quarto, outro come na sala, o outro come lá no quintal, sei lá onde. Não, você tem que ter uma mesa na sua casa, aonde você, né, senta, onde você, além de comer, tem relacionamento, conversa, comunhão. Isso é importantíssimo, é bíblico, está na Bíblia isso, você tem que ter. Você que quer ter uma família saudável, então procura ter bons hábitos, e esse é um deles. Então a mesa é esse lugar de comunhão, de relacionamento íntimo. Por exemplo, você não leva na sua casa uma pessoa estranha, você não leva na sua casa uma pessoa que você não conhece, você leva na sua casa seus amigos, você leva na sua casa gente que você ama, gente que você está se relacionando, e essas pessoas que você leva lá, é um lugar de comunhão, um lugar de relacionamento íntimo, de troca de experiências. É sempre um prazer estar juntos na mesa. Na minha casa, por exemplo, é assim. Então, eu creio que você deve cultivar isso e levar pessoas também ali para estar ali no momento de estar juntos, né? Uma outra coisa, mesa é um lugar de celebração, de alegria e de festa. Sempre ali na mesa, né? Você celebra, você vai para um casamento, você não fica de pé, você tem a mesa ali, né?
fica com outras pessoas, né? Você tem ali um momento de celebração, de alegria, de festa. Mesa também é um lugar de discipulado, de ensino. Veja que Jesus, ele gostava muito de sentar à mesa, de estar com os seus discípulos, e ele aproveitava esses momentos para falar, para ensiná-los, para edificá-los. Então a mesa é um lugar de discipulado. Agora, para um pouquinho, pensa isso. Depois que você ouviu tudo isso, agora você pensa na mesa do Senhor, ok? Quando a gente fala mesa do Senhor, então é um lugar que seria uma insensatez da nossa parte, uma ingenuidade, celebrar a ceia sem se relacionar com Jesus vivo. A ceia é do Senhor, ceia do Senhor. O versículo ainda fala que a gente tem que fazer isso em memória dele. Então, toda vez que a gente se reúne para celebrar a ceia do Senhor, a gente tem que estar convictos e sabendo que aquela mesa do Senhor e que aquele tempo ali, né, é para a gente se celebrar com Ele, para a gente se relacionar com Ele. Em Apocalipse 3:20, diz assim, Senhor Jesus falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Jesus falando, né? Ele está à porta. Eis que estou à porta e bato. Quantas vezes a gente está corrido, uma correria, quantas vezes a gente está disperso, não está vigiando, não está sensível, né? E aí o Senhor nos convida, como a Raquel falou, tempo de relacionamento íntimo com o Senhor, né? No início ela falou isso, se lembrando de um estudo que a gente já teve. Como eu queria que vocês todos estivessem aqui para ouvir isso, a igreja do Senhor estivesse lotada para ouvir essas coisas, anotando, né? Para relembrar. A gente não pode esquecer disso, não pode ser um culto, você não pode sair daqui para fora e viver a sua vida normalmente. Você não pode vir para uma ceia do Senhor de qualquer maneira, não é? Não sei, um culto normal, vamos cantar, vamos comer um pedacinho de pão, tomar um pouquinho de vinho, que nem é vinho, é um suquinho, né? Não. Quantas vezes o Senhor está à porta, Ele quer se relacionar conosco, mas a gente impede o Senhor, a gente não abre. E Jesus está falando: olha, eis que eu estou à porta e eu bato. Se alguém ouvir a minha voz, e a minha oração é para que você ouça a voz do Senhor nessa noite, você que está aqui, você que está na sua casa, que você ouça a voz dEle e abra a porta do seu coração, né, Kevin? Abre a porta do seu coração. E aí o Senhor Jesus fala assim, ó: então se você abrir, eu vou entrar na sua casa e vou cear com você. Vou cear com você. Amém? Mesa é um lugar para a gente se achegar e ter relacionamento com o Senhor Jesus. Temos um outro elemento, que é o pão. Mateus capítulo 26, verso 26 diz assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Agora pergunto a você: o pão, então, esse pedacinho de pão que a gente come, certo? Ou esse pão que a gente está comendo atualmente, que é uma bolachinha seca, né? Esse é o corpo de Cristo? Será que ele é realmente o corpo de Cristo? Pergunto para você. Você que é crente velho, está aí? Alguns nasceram no Evangelho, outros vieram depois, mas muitos aqui já estão andando com o Senhor há tanto tempo. Será que o pão, esse pão que a gente come, realmente ele
realmente se transforma no corpo? Para pensar. Aí a gente não vem para o culto de ensino, né? Vem para o culto de ensino. Vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos. Jesus falou assim, Jesus pegou um pedaço de pão, abençoou, partiu o pão, né? Deu aos discípulos e falou para eles, tomai e comei, isto é o meu corpo. Mas será que o pão se transforma no corpo ou não? E aí? Bom, o pão, ele é o corpo do Senhor Jesus, oferecido ali na cruz do Calvário. Ele é a oferta perfeita. Nós já falamos muito sobre isso aqui. Antigamente era necessário uma ovelha perfeita, não era defeituosa não. Não podia ser manca, não podia ser cega, não podia ter defeito nenhum, tinha que ser perfeita. E ali então, o sacerdote, ele pegava aquela ovelha e imolava, ou o boi, né? Ou cabrito, mas vamos pegar a ovelha. Imolava a ovelha ali, perfeita, e aquele sangue que era aspergido no altar, então aquele sangue apenas cobria o pecado, não tirava. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, que tira, olha só, aleluia, que tira o pecado do mundo, aleluia. Por isso que ele é o pão, o corpo que foi oferecido naquela cruz, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus, os nossos pecados pudessem ser perdoados, os nossos pecados pudessem ser apagados, por causa de Jesus. Ele é, então, o pão, o cordeiro. Faz referência, presta atenção, você que está em casa e você que está aqui, o pão, ele é o corpo de Cristo pendurado na cruz, o sacrifício perfeito, ok? Mas também é a igreja, é o corpo de Cristo. Isso você não sabia, né? Mas a gente vai falar um pouco. Faz referência também ao corpo do Senhor hoje na terra, a sua igreja. Lá em Efésios capítulo 1, verso 22 e 23, diz assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, a igreja do Senhor é o corpo de Cristo. Então esse pão, ele também faz menção e também traz uma referência da igreja. Quando nós participamos da ceia do Senhor, quando a gente vem para ter um momento de comunhão ali com Jesus, estar à mesa com Ele, estar em comunhão com Jesus, ok? Então nós também nos relacionamos com a igreja do Senhor. Tem um outro elemento que é o vinho. Lá em Mateus capítulo 26, verso 27 e 28, diz assim: a seguir, tomou um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Faz referência ao sangue. Então, será que o vinho, volto a perguntar agora, será que esse vinho, que não é nem vinho, é suco, se transforma no sangue? Vamos continuar, e a gente vai responder.
Faz referência ao sangue, e o sangue era um elemento fundamental na remissão dos pecados. Em Hebreus capítulo 9, verso 13 e 14, diz assim: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Se o sangue daqueles animais que eram mortos, que eram aspergidos ali no altar, podia santificar, você imagine o sangue de Cristo. É o que o escritor de Hebreus está falando. Quanto mais o sangue de Jesus nos purificará das nossas obras mortas, para servirmos a um Deus vivo. O sangue de Cristo é aquele que nos lava de todo pecado, nos limpa. É pelo sangue. O sangue é a moeda de troca, de pagamento. A minha vida e a sua custou o sangue de Cristo ali naquela cruz. E quantas vezes nós viramos as costas para isto, para um sacrifício dessa magnitude, viramos as costas para Deus, mas o sangue de Cristo nos purifica dos nossos pecados. Em Hebreus capítulo 9, verso 22 também diz assim: com efeito, quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, ok? Jesus, ele fala também no versículo que nós lemos, de uma nova aliança, no contexto do cálice, porque é o derramar deste sangue na cruz do Calvário que institui, que valida essa aliança, essa nova aliança. Por que nova? Porque a velha era a sombra do que haveria de vir. Jesus morreu uma vez só por mim e por você. Na velha aliança tinha que todo ano levar um animal lá, todo ano. Por isso que tinha aquelas festas lá. Todo ano tinha que levar um animal lá para o sacerdote imolar. Mas Jesus não. O sacrifício do Senhor foi perfeito, é eterno, é imutável. Amém? O sangue de Cristo. Então, qual é o significado da ceia do Senhor? Vamos falar um pouco sobre isso, para responder as duas perguntas. Será que o pão se transforma realmente no corpo? Será que o vinho se transforma realmente no sangue? Qual é o significado da ceia do Senhor? E aqui está a revelação que eu queria que você, que o Espírito Santo de Deus trouxesse ao seu coração nessa noite. A ceia do Senhor, ela não é uma mera simbologia. Então é realmente errado a gente falar, olha, o pão simboliza o corpo, o vinho simboliza o sangue. Não é um símbolo. Não é um símbolo. O símbolo é algo abstrato. O símbolo é algo neutro em si mesmo, que não acrescenta nada. Um símbolo não acrescenta nada. E também não pode prejudicar nada, nem ninguém. Um símbolo não pode prejudicar ninguém. Vamos dar um exemplo aqui, um exemplo que me vem à mente. A bandeira do Brasil é um símbolo. Ela pode prejudicar alguém? Não pode. Se fosse assim, então, aquelas pessoas lá
que queimam lá a bandeira dos Estados Unidos, né? Que é o símbolo da nação americana, eles sofreriam alguma coisa, mas não sofrem nada. Por quê? Porque não pode prejudicar, é um símbolo, e símbolo é abstrato, né? Então, a ceia do Senhor não é um símbolo. E por que que não é um símbolo? Como a gente tem tanta certeza? Porque se ela fosse um mero símbolo, a participação indigna dela não acarretaria, né, consequências. E nós vimos no ensino paulino de Paulo que aos 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27 a 30, nós vemos ali que Paulo nos ensina que aquele que comer indignamente do corpo de Cristo, participar de uma forma indigna, trará consequências para a sua vida. Então não é um símbolo, ok? 1 Coríntios capítulo 11, verso 27 a 30, diz assim: por isso, aquele que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor, indignamente, olha só, tá vendo? Será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí ele fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Um parêntese aqui, a gente tem que ler a palavra de Deus e às vezes parar para compreender. Olha o que diz: aquele que come e bebe sem discernir o corpo. O que quer dizer isso? Sem discernir o corpo, sem saber, sem se preocupar com o corpo, sem discernir, ou seja, sem ter conhecimento do corpo, sem discernir o corpo, a palavra de Deus fala assim: come e bebe juízo para si. Aí a gente já estudou o que é o corpo, né? O que é o corpo? O que é o corpo? O corpo é o pão, né? Tudo bem, é o pão. O pão, ele representa o corpo. O corpo de Cristo tem duas coisas que eu falei. Uma é o próprio corpo do Senhor Jesus, que foi pendurado na cruz, foi levantado lá, morreu sacrificialmente por mim e por você. E o outro aspecto, a igreja. Então, quando fala que a gente tem que discernir o corpo, a gente tem que discernir Jesus, o que Ele fez por nós, saber o sacrifício que Ele fez por nós, nos lembrarmos disso, da obra expiadora de Jesus pela nossa vida, pela minha vida e pela sua, porque Jesus foi pendurado naquela cruz pela minha vida e pela sua, para que eu e você tivéssemos vida eterna. Então, nós temos que discernir isso, mas também nós temos que discernir o quê? A igreja do Senhor. Aquele que come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Tá, então vamos lá então. Essa primeira revelação é importante. Quando a gente participa da ceia, a gente tem que participar da ceia discernindo o corpo, sabendo o que Jesus fez por nós e tendo discernimento também do corpo como igreja, olhando para a igreja, tendo relacionamento com a igreja, tendo comunhão com a igreja, mesa, lugar de comunhão, mesa, lugar de relacionamento, não é isso? Então a gente tem que querer estar presente na ceia, a gente tem que querer estar com a igreja, reunida com a igreja do Senhor, a gente tem que querer, tem que amar, eu diria, tem que amar participar
esta revelação. A igreja primitiva, ela tinha essa revelação tão forte no seu coração, que eles se reuniam todos os dias. Todos os dias. A visão da nossa igreja está lá, em Atos 2, capítulo 2, versículo 42 ao 47, né? Mas especificamente no versículo 42. Mas se você ler esse trecho, você vai ver que a igreja se reunia todos os dias. Não era peso. Eles queriam estar juntos. Eles queriam, porque eles tinham essa revelação de corpo de Cristo. Eles tinham essa revelação. E quantas vezes nós deixamos de nos relacionar com a igreja? Quantas vezes nós trocamos a comunhão santa da igreja, o relacionamento íntimo que deve haver na igreja, por qualquer coisa que você puder imaginar? Então, a gente tem que saber discernir o corpo. Amém? Outra coisa, vamos lá. O pão vai se transformar no corpo? O vinho vai se transformar no sangue? Então vamos lá. 4 teorias que tem por grandes homens, reformadores da igreja. Temos um pensamento de Martinho Lutero, ok? Temos um pensamento de Zwingli, que é um outro reformador. Pouco se fala de Zwingli, né? Mas Zwingli foi um reformador, juntamente com Martinho Lutero. Martinho Lutero é o mais famoso, né? Nós estamos no mês da reforma, né? Mas é que Martinho Lutero foi lá e pegou as 96 teses lá, né? Mas Zwingli foi um dos reformadores também na Suíça. Teve Calvino também foi um dos reformadores. Então, qual era a posição desses homens? Vamos começar então com a visão de Zwingli. A visão de Zwingli, que Zwingli tinha, era que realmente era um símbolo. O pão simbolizava o corpo, e o sangue simbolizava, o vinho simbolizava o sangue. Era uma visão de simbolismo, a visão de Zwingli. Essa era a visão dele. Aí nós tivemos a visão do catolicismo romano. A visão do catolicismo romano é a visão da transubstanciação. Talvez muitos de vocês nunca ouviram falar dessa palavra. O que é essa coisa da transubstanciação? Os católicos acreditam realmente que quando você coloca o pão na sua boca, ele se transforma carne. O corpo de Cristo. Eles acreditam fielmente nisso. Eles acreditam fielmente que o vinho se transformará no sangue na tua boca. Isso é a visão do catolicismo romano. Uma visão um pouco mais séria do que de Zwingli, certo? Porque Zwingli falou, isso é apenas um símbolo. E nós vimos na palavra que Paulo nos ensina que não é um mero símbolo. Se fosse um símbolo, não acarretaria consequências. Bom, então a visão católica é uma visão um pouquinho mais séria, porque eles acreditam que realmente transforma. Tá. Aí veio Martinho Lutero, pegou a visão dos católicos e teve uma posição dele equivocada. Ficou pior ainda, né? Então, ele acreditava, Martinho Lutero, na consubstanciação. Está dando para ler aí? Na consubstanciação. Então, o que é a consubstanciação? Realmente é uma, como é que eu posso dizer? Uma confusão. Por quê? Porque ele falava o seguinte: o pão e o vinho, ele não deixam o seu estado natural, mas simultaneamente
tornam-se carne e sangue do Senhor. Então, ele não é nem para os católicos, né? Ele falou, olha, o pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho, mas ele também vai se transformar com substanciação. É isso que ele dizia. Simultaneamente, vai se transformar. Vamos recapitular aqui. Zwingli queria que era apenas um símbolo. O catolicismo romano crê que é transubstanciação, que realmente se transforma. O pão se transforma realmente em corpo e o vinho se transforma em sangue. O Martinho Lutero ficou um pouquinho confuso. Ele falou que o pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho, mas simultaneamente se transforma. Não sei o que ele quis dizer com isso, mas é a posição dele. Mas teve um cara chamado João Calvino. Esse cara foi inspirado por Deus. Esse reformador foi inspirado por Deus. E aqui está a revelação que eu queria que você aprendesse nessa noite. Aí veio João Calvino e falou assim, veio com uma tal de presença real. Quantos de vocês já ouviram eu falar na hora da ceia? A presença de Cristo é real no nosso meio. Quantos de vocês já ouviram falar? Alguns. Eu falo em toda a ceia, porque eu tenho essa revelação. Calvino veio e falou de uma tal de presença real, ou seja, os elementos da ceia, eles não sofrem nenhuma mudança em sua constituição. Ou seja, o pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho. Todavia, servindo-se da fé no coração do crente, torna-se real para ele a presença do Senhor, de forma que a celebração é mais do que um memorial, é um momento em que o Espírito Santo alimenta em nosso espírito com a presença de Jesus. Ou seja, o milagre acontece no espiritual. O pão vai continuar sendo pão, o vinho vai continuar sendo vinho, mas naqueles corações que você está com aquela fé, o Espírito Santo de Deus faz o milagre e torna a presença de Cristo real naquele momento. Essa é a visão, essa é a revelação de Deus. Quando você vier para a ceia do Senhor, você tem que vir com essa visão, que se você não tiver fé no coração, vai ser um pedaço de pão qualquer, um vinho que é um suco, entendeu? E você vai entrar e vai sair do mesmo jeito. Mas se você tiver em relacionamento com o Senhor, se você tiver ligado com o Senhor, então você vai ter comunhão com o Espírito Santo de Deus, e vai ter comunhão com Jesus naquele momento, porque a presença dele é real, amém? E quantas vezes eu estava aqui ministrando a ceia, e o meu espírito se alegrou em Jesus, e eu começo a falar o nome de Jesus, começo a exclamar os nomes de Jesus, porque aquele momento é dele. Não pode ser o momento de uma banda, não pode ser o momento de um coral, ou de um teclado, não. Aquele momento é sublime, é do Senhor Jesus. A presença dele é real, a presença dele deve ser enaltecida, a presença dele deve ser exaltada. Como eu amo as músicas da Betel, como eu amo, como eu queria pegar essas músicas, porque as letras são maravilhosas. A maioria das letras sabe, ele fala de Jesus, e tem cada letra falando que do momento da ressurreição, do momento que ele nos tira das trevas, aquele momento da ceia, meu irmão, você não pode estar prestando atenção em mais nada. Aquele momento ali, você tem que estar em comunhão com Jesus, amém?
Glória a Deus. A realidade presente na ceia é de ordem espiritual. Por isso que a gente fala tanto para estar conectado com o que está acontecendo no momento, porque se você perder, perdeu. Por isso que quando você vem para a igreja do Senhor, só se levante se for necessário. Só vá tomar água se for realmente, se não puder segurar. Ou vai no banheiro se você não puder segurar. Por quê? Porque aquele momento é sublime. Você tem que estar conectado. Amém? No momento de partirmos juntos o pão, o Espírito Santo torna a presença de Jesus real para todos aqueles que participam com fé em seus corações. Essa visão é de João Calvino. Nada é fisicamente alterado nos elementos da ceia. Todo milagre é realizado pelo Espírito Santo, que ministra a presença de Jesus ao nosso espírito. Agora vamos falar um pouquinho sobre comunhão vertical e comunhão horizontal. A gente iniciou falando da mesa. A mesa é um lugar de comunhão. A mesa é um lugar de celebração. A mesa é um lugar de relacionamento. Agora, quando a gente traz isso para a esfera espiritual, então a gente viu que a gente tem que ter um relacionamento com Jesus, mas um relacionamento com a igreja. Relacionamento vertical, relacionamento horizontal. A comunhão que a gente celebra na ceia do Senhor não é apenas a nossa comunhão com o Senhor, mas também a nossa comunhão com o corpo de Cristo que está na terra. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 16, a parte B do versículo e o versículo também 17, diz assim: o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia, glória a Deus. Segundo, na vida da igreja primitiva, a referência ao partir do pão de casa em casa aponta para a revelação que aqueles irmãos tinham daquele aspecto, ou seja, eles tinham uma revelação do que era o corpo de Cristo. Eles discerniam o corpo. Por isso que eles queriam estar sempre juntos. Por isso que é errado você congregar da sua casa, congregar sozinho. Por isso que não tem como a gente aceitar a posição dos desigrejados. Olha, eu creio em Jesus, sou salvo, tal, creio em Deus, mas não quero me relacionar com a igreja. Não tem como. Por quê? Nós temos que se relacionar como igreja, como corpo de Cristo. Amém? Versículo 46 de Atos 2, diz assim: diariamente perseveravam unânimes no templo. Diariamente, não falava semanalmente, não falava de 2 em 2 dias. Fala o quê? Fala o quê? Diariamente perseveravam, né? Continuavam firmes, unânimes, ou seja, juntos, no templo. Partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Terceiro, Paulo, ele trata de erros surgidos justamente na celebração coletiva da ceia. E Paulo, ele procura corrigir isto, procura mostrar que não faz sentido celebrar a ceia do Senhor sem o fundamento de se relacionar com os irmãos corretamente.
sem ter relacionamentos fortes e corretos entre os irmãos. Vamos ler em 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a 22. Vamos lá. Diz assim: vamos lá. Diz assim: Nisto, porém, que vos escrevo, eu não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E, em parte, o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis, preste atenção nisso, quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Está falando de ceia do Senhor aqui. Por quê? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Vos louvarei? Nisto certamente não vos louvo. Então, veja, Paulo está corrigindo aqui um erro da igreja ali. Por quê? Eles se reuniam e eles levavam cada um a sua comida, não esperavam uns pelos outros para comer. Por isso que a gente fala sempre quando a gente vai ministrar a ceia: não coma ainda, a gente vai comer tudo junto, espere pelo teu irmão, não é? Por causa disso. Por quê? Tem que esperar. Aqueles irmãos não esperavam, comiam um na frente do outro, um levava um churrasco, uma picanha, outro levava uma carne de terceira, né? E aí eles não dividiam, aquele que levou a carne de terceira não podia comer a carne de primeira, né? Eles não dividiam entre si, eles também eram excessivos, comiam muito, eram glutões, eram beberrões a ponto de se embriagarem. Então Paulo fala: olha, isso aí, vocês podem se reunir, hein? Vocês podem se reunir, mas não é a ceia do Senhor que vocês estão fazendo, não. Está compreendendo? Não é a ceia, não. Isso aí eu não vos louvo, porque vocês não estão fazendo corretamente. Então Paulo, ele trata de alguns erros também. Mais um ponto: a celebração da ceia destituída sem a percepção do que é o corpo de Cristo, deixa de ser ceia do Senhor, para se transformar numa refeição qualquer. Então veja, se você não discerne o corpo, se você não discerne o corpo de Cristo, não tem comunhão com Ele, nós já vimos isso. Não discerne o corpo de Cristo, que é a igreja, não respeita o seu irmão, então o que acontece? Não é a ceia do Senhor, é apenas um pedaço de pão, um pouquinho de vinho que você está tomando. Não é. 1 Coríntios capítulo 11, verso 20, diz assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Se come daquele jeito de errado, se reúne tudo errado daquele jeito que a gente acabou de ver, então não é a ceia do Senhor. 5. Se não discernirmos o corpo, ou seja, se ignorarmos este elemento relacional, essa relação com a igreja, isto configura a celebração indigna e acarreta juízo para o seu participante. Ou seja, se você vem aqui, se você participa da ceia em pecado, se você participa da ceia
não olhando para essa comunhão vertical aqui com Jesus, com esse relacionamento aqui com o Senhor, você não está discernindo o corpo. Mas também, se você também não olha para o corpo de Cristo, que é a igreja, se você também não respeita, então você está participando da ceia de uma forma indigna. Você tem que discernir o corpo. 1 Coríntios 11, 29 diz: pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Seis. Por isso, vem aqui, antes da gente passar para o 6. Por isso que eu não acredito numa pessoa que se diz nascido de novo, mas que prejudica o corpo. Isso é sério. Isso é sério. Isso é muito sério. Tem um monte de gente aí que se diz profeta, que se diz pregador, pastor, apóstolo, mas que causa divisão no meio da igreja, que não respeita a igreja. E essas pessoas vão para a igreja sem temor algum, e elas participam da ceia, elas como se nada tivesse acontecendo. Elas não percebem o prejuízo que elas estão causando para a igreja, quando elas falam mal do irmão, quando elas denigrem a vida do irmão, quando elas denigrem a vida da igreja. Aí a pessoa quer vir e quer cear, e ceia de qualquer jeito, vai trazer consequência para a tua vida, porque você tem que discernir o corpo de Cristo. 6. Esse juízo pode se manifestar na entrega da pessoa a um espírito de religiosidade, ou seja, é uma hipocrisia. Este irmão é um hipócrita. Por quê? Porque ele fala mal do irmão, mas depois ele vai lá, não pede perdão para Deus, não pede perdão para o irmão e participa da ceia. Está participando de uma forma indigna. Está errado. Não é? Às vezes a gente pensa que a gente só pensa na relação vertical, a gente não pensa na relação horizontal. Como eu falei, mesa é de comunhão. Nós deveríamos ter o prazer de estar reunido. Nós deveríamos prezar pelo corpo de Cristo, pela igreja do Senhor. Por isso que o Senhor fala na palavra que Ele abomina aquele que traz contenda entre os irmãos. Não é? A gente tem que tomar cuidado com isso aí. 1 João, capítulo 4, verso 20, diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Nós tivemos uma palavra aqui domingo maravilhosa. O Alex pregou sobre a questão do amor. E é verdade. Como é que a gente pode falar que ama a Deus e odeia o seu irmão? Não tem como. Como é que a gente pode falar que ama a Deus, serve a Deus, mas a gente odeia o irmão? Então a Bíblia está dizendo, o apóstolo João está falando, é mentiroso, porque aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Não tem como. Então essa questão do corpo é uma revelação também. Agora, vamos para o último, finalmente aqui. Último tópico. Está abençoando a tua vida isso?
Está abençoando a tua vida? Você está aprendendo com a palavra do Senhor? Porque às vezes a gente participa de tantas ceias, a gente nem sabe o que significa essa ordenança do Senhor, né? É importante a gente saber isso. Vamos lá. A participação na ceia. Quais as condições para participar da ceia? Primeiro, tem que ser um verdadeiro cristão. Tem que ser nascido de Deus. Porque se você não for nascido de Deus, vai ser apenas um pedaço de pão, vai ser apenas, né? Você não vai participar desse espiritual que eu estou falando, essa comunhão com Jesus, essa comunhão com a igreja do Senhor. Então tem que ser um cristão, um verdadeiro cristão. E veja, vamos para frente. Melhor a gente para frente. 2. Qual é um outro requisito? Tem que examinar-se a si mesmo. A palavra de Deus fala isso, não fala? Examinar-se tanto com relação a possíveis pecados pessoais, como com relação ao relacionamento mantido com os irmãos, aquilo que eu estava falando. É uma condição também. 1 Coríntios 11, 28, diz assim: examine-se. O que é examine-se? Tem que olhar para você mesmo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim, coma do pão e beba do cálice. É importante essa questão de se examinar. É muito importante. Nunca deixe de se examinar. Talvez você tenha pecado. Então, se acerte com o Senhor. Se acerte com Deus. Talvez você tenha brigado com um irmão. Então, se acerte com o seu irmão. Antes de cear, vai lá, fala com o teu irmão. Conversa com ele. Coloque o teu ponto de vista. Se for o caso, sofra o prejuízo. Eu já sofri prejuízo na minha vida, meus irmãos, tantas vezes. Nós já abençoamos tantas pessoas, eu e a Raquel. Eu lembro de uma pessoa que nós abençoamos mais de 13 anos. E um dia a pessoa brigou comigo e a pessoa estava errada. E eu também gritei com a pessoa, porque eu também fiquei bravo, né? Mas a pessoa é que pisou na bola. E a pessoa não me respeitou também. E eu fiquei tão bravo. E um dia eu estava na igreja, na outra igreja, e eu peguei a pessoa, era um dia de ceia. Eu falei: vem cá, minha irmã, vem aqui. Me perdoa. E ela nem entendi o que ela falou, mas ela rosnou. Falei: vem aqui, você não está entendendo o que eu estou te falando? Eu estou te pedindo perdão. Mas olha, um perdão que eu nem fiz, né? Mas tudo bem, não falei isso naquela hora. Eu falei: me perdoa, se eu fiz alguma coisa que te chateou, me perdoa. Eu era uma pessoa que a gente abençoou muito. E aí a pessoa também não perdoou. E uma pessoa que estava perto, assim, uma outra irmã que estava perto, falou: você não está entendendo que o pastor está falando para você? O pastor está te pedindo perdão. Aí a muito custo, ela fala: tá bom, eu perdoo. Mas se possível, sofra prejuízo. Talvez você não esteja errado, mas peça perdão a si mesmo antes de tomar ceia. Examine-se a si mesmo. Purifique-se de toda injustiça. Então, limpe-se. Confesse seu pecado. Faça a restituição quando necessário. Tenha certeza que seus pecados estão perdoados. Confesse eles. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1, diz: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza,
tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Não venha para a ceia do Senhor de qualquer maneira. Não venha na ceia do Senhor de qualquer jeito. Tenha um momento com Deus, examine-se, peça perdão, confesse a Ele, seja perdoado. Amém? E por último, participe da ceia. A Bíblia diz: examine-se, pois, não é? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. O versículo 28, né? Fala: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E olha o que o versículo diz. É que a gente não presta atenção, né? Examine-se o homem a si mesmo e assim coma e beba do cálice. Pessoas que falam assim: não, eu não vou tomar o cálice, não vou beber. Mas peraí, por quê? Você não se examinou? Não, eu me examinei. Pediu perdão a Deus? Pedi, mas não vai tomar? Não, não vou tomar. Mas como não vai tomar? Então você não tem fé que o Senhor te perdoou. A Bíblia, ela é a palavra de Deus. E ela fala para se examinar, pedir perdão, confessar o seu pecado e participar. Não fala para não participar. Então, participe, examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Amém? Vamos orar a Deus. Espero que o Senhor tenha falado ao teu coração. Eu espero que o Senhor tenha trazido revelação do que é a ceia do Senhor. Se você já sabia, amém. Se você não sabia, então, glória a Deus. Na próxima ceia, tenha comunhão com Jesus. Tenha comunhão com os seus irmãos. Amém? Vamos orar a Deus? Temos pedido de oração? Não? Então vamos orar. Pai eterno, muito obrigado pela revelação da Tua palavra nessa noite. Obrigado, Senhor, porque é um privilégio, Senhor. É um privilégio falar para a Tua igreja. É um privilégio estar aqui, Senhor. Pai, como o inimigo tenta nos travar, nos bloquear para chegar até aqui. Mas depois que a gente chega, Senhor, que a gente ministra a Tua palavra, Senhor, parece que tudo muda, parece que tudo se transforma, Senhor. Ah, papaizinho querido, traga a revelação da Tua palavra para a Tua igreja nessa noite. Traga a revelação, Espírito Santo, sobre a Tua igreja, do que é ter comunhão contigo, do que é se relacionar contigo, do que é se relacionar com a igreja. Traga a revelação concreta da Tua presença real, Senhor, no meio da ceia do Senhor. Pai eterno, muito obrigado, Senhor. Pai santo, eu me lembro, Senhor, da irmã Sebastiana, que não passou muito bem ontem. Senhor, venha com cura, com uma unção de cura sobre a Tua serva. Abençoa ela, Senhor, onde ela estiver, que ela seja curada, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus. Eu me lembro da Ana Paula, que está, Senhor, com câncer. Pai, nós ministramos, Senhor, a Tua cura sobre o físico da Ana Paula nesse momento. Que aonde ela estiver, ela seja curada, Senhor. Curada pelo Teu santo nome, Senhor Jesus. Ah, papai, muito obrigado, Senhor, por essa noite que nós estivemos aqui, Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Deus abençoe. Amo vocês.